E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, escritor, químico, cientista, mas sobretudo sou um homem que aprendeu lidando com a ciência, com a química, com a biologia, com a bioquímica, com a cosmologia, lendo, aprendendo, que a Bíblia é um livro digno de toda a confiança. É a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário, um grande guia à palavra de Deus para se fazer ciência, para se julgar teoria de homens, inclusive. Sim, podemos avaliar as teorias à luz dos dados, claro, mas também podemos avaliar teorias à luz da Bíblia. Então, quando Charles Darwin disse que modificações lentas, graduais e sucessivas ao longo de milhões e milhões de anos teriam sofisticado a vida no planeta, teriam pego aquela ameba primordial e transformado nas mais diferentes formas de vida que temos hoje na Terra, pela Bíblia já poderíamos descartar essa teoria, porque a Bíblia é muito clara, porque criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e de pronto, e de imediato tudo foi criado. Então, obviamente, pela Bíblia, poderíamos ter visto já de cara que Darwin estava errado. Olha, não tendo feito essa avaliação, a ciência ficou por mais de 150 anos tendo o darwinismo como seu grande paradigma. Está hoje abandonando o darwinismo, mas demorou muito. Poderíamos ter avançado muito mais. Poderíamos ter evitado 150 anos de pesquisas equivocadas tentando comprovar uma teoria equivocada se tivéssemos utilizado a palavra de Deus como nosso guia. E nesse podcast, o podcast 133, falaremos de mais uma grande verdade da palavra de Deus que tem sido corroborada, comprovada, confirmada pela ciência. O título é esse: E viu Deus que tudo era muito bom. O gás carbônico. Olha só, em Gênesis 1:31 está escrito assim: E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Mas você tem ouvido por aí que talvez tenhamos na Terra coisas que não são muito boas. Os órgãos vestigiais, os bad designs, alguns insetos. Falarei sobre esses temas em próximos podcasts. Mas nesse podcast falarei sobre um gás que muitos acham que é um gás venenoso, que está na nossa atmosfera. Um gás perigoso, um gás que está causando pânico. É um gás que você agora tem que comprar cotas para voar e amenizar o seu efeito. Outro dia estava num voo e a companhia aérea anunciou: olha, agora você vai poder voar tranquilo. Você vai poder voar e comprar aqui a sua cota de carbono e amenizar o efeito do seu voo sobre a Terra, porque esse gás venenoso, entre aspas, né, pode ser agora compensado por um pagamento financeiro. Que gás seria esse? O gás carbônico, o CO2. Mas será que temos um gás venenoso na nossa atmosfera? Gênesis 1:31 diz que não. E viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom, tudo muito bom. O muito bom de Deus é muito bom mesmo. É sensacional, majestoso, fantástico, perfeito. E será então que o CO2 é do mal? O gás carbônico, CO2? Olha, obviamente que não. Vamos investigar pela ciência. A boa ciência diz que o CO2, na realidade, é uma grande bênção. É o gás da vida. É o gás que provê comida para todos nós. É o sustento.
é alimentação, é algo que Deus fez, colocou na natureza, na nossa atmosfera, e que é muito bom de fato. Olha, fomos avaliar a atmosfera da Terra, como já falei num podcast anterior, e percebemos que a atmosfera da Terra é perfeita. Tem a densidade perfeita, é atraída pela gravidade perfeita, não é perdida para o espaço sideral, um espaço com vácuo absoluto, mas a atmosfera fica presa na Terra. Ela é gasosa, sensacional. E a sua composição perfeita: oxigênio para nossa energia, nitrogênio para as nossas proteínas e uma pitada desse gás da vida, gás que é comida, gás que é alimento, gás que é bênção, o gás carbônico. Mas, professor, estão dizendo aí que esse gás carbônico causa o efeito estufa, que está esquentando a Terra, que cozinharemos na Terra. Propaganda enganosa, um, um alarmismo exagerado. Falamos recentemente sobre esse alarmismo do gás carbônico num programa na IPP-TV com o professor Ricardo Felício. Ricardo ali mostrou dados e mais dados e mais dados incontestáveis. Um climatologista que sabe o que fala sobre o gás carbônico, dizendo que ele não é do mal, ele é do bem. Até essa ideia, né, de que ele estaria capturando o calor e aprisionando na Terra não seria muito bem corroborada por evidências científicas. O CO2, essa pitada de CO2, aproximadamente 100 partes por milhão na Terra, faz com que as plantas cresçam, possam fazer a fotossíntese, a energia solar, a luz solar, o CO2 e os sais minerais fazem com que as plantas transformem esse gás em oxigênio e glicose, energia para as plantas. Então, nós temos ali condições com o CO2 para que as plantas cresçam. Aí eu brinco, né? Você tem o alface, se você é vegetariano, come o alface. Se você quer esperar um pouco mais, a vaca se alimenta, né, dessa vegetação e você faz o seu churrasco. Olha só, que bênção, sensacional. Então, nós temos nesse gás o gás da vida, o gás da comida, o gás das plantas, a vegetação. A quantidade de CO2 está aumentando exageradamente? Parece que não. Olha, se a gente coloca numa estufa algumas plantas e artificialmente aumenta um pouco a concentração de gás carbônico, CO2, que é mínima, é um traço, mas aumenta um pouco, o que acontece ali dentro? A vegetação aumenta, o crescimento das plantas se acelera. Então, as plantas gostariam, inclusive, de ter um pouco mais de CO2 na Terra. Veja bem. Então, aumentou um pouco a concentração de CO2 na Terra? Parece que sim, mas talvez o efeito foi muito mais da temperatura da Terra que subiu por um ciclo solar e que o CO2 ficou menos dissolvido nos oceanos e agora está um pouco mais na atmosfera. Mas o que aconteceu com as plantas na Terra? Agradeceram. A cobertura verde do planeta Terra tem aumentado proporcionalmente a esse aumento do CO2. Então, de novo, Deus cuida de todas as coisas e cuida, inclusive, do ciclo do carbono. E se aumenta um pouco a concentração de CO2, as plantas dão conta, as algas marinhas. E há, então, um tamponamento, um controle para que os limites não se excedam. E viu Deus que tudo era muito bom, o gás carbônico. Então descanse em paz, todos que nos ouvem. Não há um gás mortal na nossa atmosfera, e o seu aumento, mesmo que ocorra um pouco, não vai fazer com que o planeta esquente, que você cozinhe a terra, que os mares derretam. Deus estabeleceu um limite divino para os mares.
Esse CO2 é muito bem controlado, tamponado, e é um gás da vida. E esse gás permite que estejamos vivos. Veja bem, sem fotossíntese, sem plantas, a Terra não sustentaria a vida, não sustentaria a nossa vida. Mas uma grande verdade científica da palavra de Deus: de fato, tudo é muito bom. Tudo que Deus fez é muito bom. Inclusive o gás carbônico, uma bênção. O gás da vida, da comida, das plantas. O gás que sustenta a minha vida, a sua vida e de todos os homens criados à imagem e semelhança de um grande Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.